Bem-vindos ao podcast da Wiser. Eu sou a Mariana Vieira, sou executiva de vendas e designer de interiores e hoje estou trazendo para vocês o tema de por que a automação residencial muda o valor do seu imóvel. Bom, eu sou o Henrique Lopes, um dos técnicos de automação da Wiser, e hoje a gente vai trocar um papo aqui com umas pessoas bem especiais, né, Mari? Isso. Hoje eu vou apresentar para vocês a Carol Viáfora, que é arquiteta formada pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, tem pós-graduação em gestão de empresas para arquitetos e engenheiros, fora um extenso currículo de cursos, né? A Carol tem um portfólio enorme de obras residenciais, comerciais, franquias, loteamentos, condomínios, tanto verticais quanto horizontais, e é aí uma das maiores que a gente tem em Prudente, né? Eu vou apresentar aqui para vocês o Alberto Vieira, que é formado em administração de empresa na Universidade de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, tem pós-graduação em auditoria fiscal e tributária na Universidade Gama Filho. Além disso, Alberto é especialista em construção civil e também agente autônomo de investimento. Atualmente, ele atua como especialista em custo de obra e estratégia no escritório da Viafra Arquitetura. Isso aí. Perfeito. Então, Rick, para a gente começar esse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências no mercado de automação residencial, né? Recentemente, a gente teve a Feira Revestir e a gente viu um exemplo muito bacana, que era uma torneira totalmente automatizada, que ela tinha o comando da Alexa. Então, por exemplo, você podia falar, Alexa, 200 ml de água, e ela ia encher ali, né, a panelinha 200 ml. Então, vai deixando muito prático o dia a dia. Carol, como você acha que a automação ela muda essa interação das pessoas com a casa? Bom dia, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Tantas parcerias aí em projeto, em obra. Eu sempre acreditei muito na automação. Tanto é que quando as pessoas ainda nem conheciam direito ou tinha um pouco de receio de usá-la, a gente introduziu nas mostras de decoração, que eu acho que é uma super vitrine, e a gente consegue realmente mostrar na prática como que ela funciona e todas as facilidades, tanto em questão de segurança quanto comodidade. Porque eu acho assim, eu como mãe de filhos pequenos, eu acho que a questão segurança é super importante. Hoje a maior parte dos condomínios, as residências são em condomínios, a gente já tem uma certa segurança, mas assim, você precisa, assim, você está viajando, quer acompanhar o que está acontecendo, ou se sua funcionária está em casa. Então, assim, você consegue acompanhar tudo. E eu acho que a automação não é, como as pessoas às vezes falavam, é um luxo. Eu acho que é uma necessidade, é uma tendência, mas não no sentido de deixar só a casa, eu tenho tecnologia na minha casa. Não, no sentido de uso mesmo, das pessoas interagirem com ela e fazer com que a casa seja, vamos dizer, mais aconchegante ainda, porque a gente tem um trabalho muito específico de fazer um projeto de arquitetura que seja realmente a cara do cliente, que tenha a rotina dele, as características dele. E, além disso, eu acho que a automação vem para deixar mais personalizado ainda, porque ele consegue montar a casa exatamente da forma que ele vive. Então, por exemplo, ele gosta de sempre assistir o jogo de futebol, nem sei se continua às quartas-feiras à noite e tal, mas ele já programa uma forma que a iluminação da churrasqueira acenda, o som, a TV já liga, o telão. Então, assim, ele já consegue programar a casa para a casa convidá-lo para uma rotina que ele já tem. Então, eu sou muito fã da automação e as pessoas falam, mas é muito preguiça, mas não é nesse sentido. Eu acho que é um sentido de realmente valorizar o seu imóvel. E hoje as pessoas já entram nas casas, eu faço muitas casas para construtores que fazem para venda. Eu consigo aplicar uma automação, eu consigo. Então, assim, já é um quesito essencial para a valorização do imóvel. Muito bacana. Betinho, você que está mais ali na parte da construção em si, você vê algum ponto que seja uma grande tendência dentro da automação, algo específico, como, por exemplo, acionamento de luzes, o controle de voz, tem alguma coisa que te chama a atenção e te fala assim, cara, isso vai ser a tendência da automação residencial? Bom dia a todo mundo, obrigado aí pelo convite. Eu já olho a automação com uma forma diferente, né? Como a Carol falou. Hoje a automação não é um item de luxo, né? Então você pode olhar para ela de uma forma até econômica, né? A automação é um valor agregado na sua residência, onde com o auxílio dela te gera economia, entendeu? E as pessoas às vezes não enxergam isso, tá?
Mas gera economia de que forma? Exatamente o que ela falou. Você está com programação da sua rotina, você consegue deixar, aquele momento vai acender aquele ambiente, vai desligar aquele ambiente, você vai programar seu ar-condicionado, desligar lá 3 horas da manhã, porque não tem mais necessidade de assento frio, e vai manter, vai reduzir, vai botar a temperatura para o 23, 24, que é meio que o padrão que o pessoal coloca. Então, assim, a automação, eu vejo ela como um item que te gera até economia. Tá? E essa facilidade dela, de você poder programar toda a sua rotina, isso é sensacional, porque o pessoal tem muita ideia ainda que a automação é um item caro para uma residência e tal. Se você pegar um projeto de automação, na fase de execução da obra, desde o início, que é muito importante, você não precisa executar 100% da sua casa, entendeu? Então, você faz a tubulação dela toda, né? Praticamente para, um dia eu quero ter minha casa 100% automatizada. Então, você prepara só a parte de infra na execução da obra, que não é um custo muito elevado, que você vai levar, assim, que os conduítes, entendeu? Então, se você pega uma casa aí de alto padrão, ou médio, que seja baixo, hoje você consegue fazer um custo baixo de a parte de infra e deixa lá. Na hora que você quiser executar, você vai fazendo um cômodo por vez. Tal. A gente até indica muitos clientes, quando o cliente fala, mas é um item muito caro, não está no meu orçamento, tal. Eu falei, não tem problema, faz um ambiente. Qual ambiente que você vai usar na sua casa? A varanda gourmet, faz a varanda gourmet, faz o seu quarto, faz o seu escritório, faz o que você acha que é necessário nessa fase inicial e que fique, óbvio, dentro do seu orçamento, mas que você consiga não deixar de realizar, porque é um fator agregado que te gera economia. Puxando um gancho aí desse assunto que você falou, a gente teve uma cliente recentemente que ela comentou, né? Quando a gente falou dessa questão de economia, ela falou, poxa, mas eu tenho energia solar em casa e hoje, né, todo mundo está colocando energia solar, faz muito sentido. Mas não é só a questão da economia, porque se você deixar o seu ar-condicionado lá ligado 24 horas por dia, a vida útil desse equipamento, ela vai ser deteriorada, ela nem vai ser reduzida, né? Então, você vai precisar fazer uma troca constante de equipamentos. Então, além da questão da economia, tem a manutenção do que você já tem em casa. Ou, por exemplo, um outro caso que eu consigo pensar agora, no caso de persianas motorizadas. Quando a gente tem uma marcenaria, a Carol vai saber mais disso, uma decoração, alguma coisa assim, às vezes com o sol pode desbotar, pode estragar, vai arruinar aquela peça. Então, de repente, você tendo um timer ali para a hora que o sol está batendo mais forte, você poder fechar uma cortina, poxa, você está deixando de gastar dinheiro com uma coisa que você já adquiriu e que você ia precisar fazer uma troca se você não tivesse esse cuidado, né? Eu acho que a Carol foi bem assertiva, assim, quando ela falou da questão de que o pessoal fala que é muita preguiça, né? Mas aí você para de fazer as coisas. Eu vejo que a automação, ela pode trazer mais eficiência pro dia a dia, não questão de preguiça. Porque, por exemplo, você tá na correria do dia a dia, você vai almoçar na sua casa ali muito rápido, né? E imagina você chegar lá, já tá o ar ligado, há uns 15, 20 minutos, então já tá uma temperatura legal, as persianas já estão fechadas ali para que você tenha um ambiente interessante. Então, assim, facilita, né, e agiliza o dia a dia, a rotina das pessoas. Eu vejo que esse é um ponto que o pessoal não se atenta muito. Eles brincam ali com a questão da preguiça, mas a gente vai parar de fazer as coisas. Mas eu vejo que é a tendência, mas por conta disso, por conta que facilita o dia a dia das pessoas, né? E a questão do investimento, eu acho que a questão da infraestrutura, como o Betinho falou também, é o essencial, né? Porque aí você... E assim, a pessoa ela colocou nesses ambientes que ela vai utilizar ali as áreas mais sociais, então a área gourmet, o escritório dela, ela usou um mês que ela entrou na residência dela, ela vai querer colocar em tudo, que é o que acontece, né, com os nossos clientes hoje em dia. A pessoa entra, começou a utilizar, ela viu que a cortina ali ela é muito mais fácil ela controlar, ou tem a questão dos sensores também, que quando a gente integra os sensores na automação, a casa fica muito mais inteligente, né? Como se fosse uma extensão da pessoa, né? Igual o nosso celular hoje. Então, se a gente sai sem o nosso celular, parece que está faltando alguma parte da gente. A automação é a mesma coisa. Ela entende como que é a sua rotina, como você é, e ela continua como se fosse uma extensão de você. Então, assim, as pessoas, é importante que elas deixem essa oportunidade para elas expandirem isso. Acho que esse ponto foi bem legal. Só pegando um pouquinho do que você falou em relação às persianas, hoje a gente trabalha com grandes vãos.
de aberturas, tanto de janelas quanto portas. Então, para o dia a dia, para esse manuseio de você puxar uma cortina ou ficar abrindo e fechando uma persiana, é uma manutenção altíssima. É uma vez por mês a loja tem que voltar para fazer uma manutenção. E a gente colocando na automação, você já tira o usuário, porque é uma criança, é uma funcionária, as pessoas às vezes estão com tanta pressa, vai fazendo rápido assim, você acaba com o produto. Então é uma forma também, como você disse, de preservar, e a gente trabalha com os pés direitos muito altos, grandes vãos de vidro, e a gente precisa realmente cobrir e programar, porque o sol estraga tudo, não só a parte de marcenaria, mas tecido, tapeçaria, né? Nossa, tudo queima mesmo. Então, eu acho super importante essa questão também. bacana. Carol, ainda falando dessas cortinas, dessas portas, tudo que tem trilho, na realidade, quando é manuseado por um usuário, ele tende a se deteriorar muito rápido. Então, as cortinas, igual você falou, uma criança às vezes não tem noção da força. Se for uma janela de pé direito duplo, né, que é uma janela muito mais alta, ela vai puxar também com muita intensidade. E as mãos também, né? A gente, querendo ou não, por mais que a gente tenha acabado de lavar a mão tem uma gordura. Se a gente pega na tela do celular, por exemplo, a gente vê. E isso vai ficando no tecido, porque a cortina não é uma coisa que a gente lava toda semana, né? A gente tem uma manutenção de lavagem, mas isso vai desgastando, né? Então, a gente tira o usuário, igual você falou, e aumenta a vida útil aí do... Com certeza. A gente teve, assim, ultimamente a gente está entregando bastante projetos em conjunto, né, em parceria, e a gente está tendo muito feedback dos clientes, assim, em relação à utilização da automação juntamente com a parte de arquitetura. Então, teve um cliente lá no Dama 4, que a gente entregou recentemente, que ele falou, assim, que tá tudo muito ligado. Então, a forma que a gente personalizou a automação, juntamente com a questão da arquitetura em si, das cortinas, das portas, né, que o pessoal normalmente tem uma porta, a arquitetura hoje em dia a tendência é umas portas bem grandes, né? Então, isso está integrando bastante e a gente está tendo um feedback bem interessante. Então, por exemplo, a questão das fechaduras. Ele fez a questão de personalizar a fechadura para ficar com a cor da porta, então ele teve ali a parte da automação, né, que é a fechadura que está sendo automatizada, juntamente com a porta ali que ficou bem interessante. E com esse retorno, né, dos clientes, assim, o que vocês acham, na visão de vocês, que faz com que eles tenham essa visão da integração da automação com a arquitetura? Vocês acham que é essa personalização ou vocês acham que é por conta de que essa parte da arquitetura está conseguindo fazer com que eles integrem, assim, se sintam realmente confortáveis em casa ao ponto de utilizar a automação de forma tranquila? Vocês acham que isso está acontecendo? Vocês têm esse feedback também deles? Como que está sendo? Na verdade, eles trabalham conjunto. Né? Porque, assim, na verdade, eles vêm até confirmar tudo que eu falo, porque eu sou muito fã da automação e eu acho que ela tem que ser pensada desde o início da concepção do projeto. Seja um projeto de arquitetura, seja um projeto de interiores. E aí, quando a gente faz... na verdade, você une especialidades diferentes, né? Você pega a arquitetura, pega a automação, a iluminação. Então, assim, a hora que você realmente entende qual que é a rotina dele. Então, por exemplo, eu adoro fazer churrasco, tal horário, só que o sol está pegando, a persiana já vai parar vamos dizer, numa altura que não atrapalhe, ou que o sol... Então, assim, aí ele se sente mais dentro da casa dele. Então, por isso que eu falo bastante a questão do aconchego. Porque como está muito na rotina, muito ligado à rotina dele, dia a dia, e eu acho que daí ele é mais incrível ainda. Porque não é o simples fato de você usar a casa, é você sentir a casa. Exatamente. E o engraçado é que a automação, a Carol falou aqui de alguns ambientes, tal, eu tenho uma visão que a automação você não tem um limite, né? Você pode, eu quero fazer isso aqui automatizado. Então, procura uma empresa especializada e vai estudar, ver se há essa possibilidade, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai automatizar esse processo. Eu tenho um desafio muito grande, que mais na frente eu vou lançar para vocês da Wise. Eles adoram meus desafios. Gosta de desafio. Porta deslizante, automatizada. E outra coisa que acontece é que a gente está aqui, ó, você vê que é natural, falar automação, residencial. A automação hoje, eu vejo ela muito importante até para o comercial. Tá? Vou dar como exemplo a gente. A gente está construindo nosso escritório novo lá, que é a realização de um sonho e tal, e eu, desde o início, eu bati no martelo, eu quero esse escritório 100% automatizado. Tá? Mas para que isso? Falei, porque essa automação, ela vai auxiliar a gente em vários processos. Vou
Antes a gente tinha um escritório numa casa antiga e não tinha nada automatizado, né? E, tipo, às vezes o funcionário fica ali, faz um tempo, fica depois do expediente, aquele horário de trabalho e tal, fica até mais tarde, ou então algum outro processo, quero ir lá no sábado de manhã e tal. E uma área, um escritório 100% automatizado, você não precisa estar se deslocando para ir lá, para abrir, para o funcionário entrar, para fazer, ligar tudo, né? Tudo bem, liga, mas e aí? E a segurança de entrar sem ter o acesso? Então, assim, você automatiza todo o seu setor comercial e você cria isso para que você não tenha essa locomoção. Disparou um alarme lá, você vai lá, está automatizado, você do próprio celular, hoje você acompanha, olha, não tem nada, foi algum bicho que passou lá no sensor, você vai e consegue fazer tudo. Estou viajando, olhei lá na câmera, largaram uma luz acesa, não estava na programação, você vai lá, desliga um ar-condicionado. Tá? Então, você consegue até otimizar esse processo e, como eu falei, você gera economia, e é qualidade, não é preguiça, entendeu? A qualidade de você ter acesso a tudo na palma da sua mão e poder fazer essa ferramenta. Bacana. Na verdade, a próxima pergunta era justamente sobre o monitoramento remoto e o Betinho já deu uma super introdução pra gente, né? Que a gente consegue realmente olhar se tem uma luz acesa, se tem ar-condicionado, alguma coisa. Mas, além disso, a gente tem as partes de câmeras de monitoramento também. Como vocês acham que é para o cliente ter esse acesso mais rápido pelo celular, integrado com automação, né? De realmente você poder desligar uma luz, um ar-condicionado, ou algumas câmeras, né, Rick, elas têm áudio também. Então, consegue dar um comando ali, se tem um funcionário em casa, se tem alguém em casa, consegue falar. Isso funciona? É uma coisa que os clientes de vocês procuram hoje, Carol? Sim. Isso aí é muito legal, principalmente em relação para você ter o controle da sua casa, né? Hoje a maioria das mulheres acaba trabalhando, a casa acaba ficando com um funcionário, tem os filhos em casa, saber se está fazendo a lição. Então, assim, desde algumas coisas mais básicas até realmente controlar se alguém entrou, se o piscineiro entrou, trancou o portão. Então, assim, o controle da sua casa. Então, acho que tanto na parte de segurança quanto na parte de controle mesmo da família, assim, de entender o que está acontecendo em casa. Esse monitoramento em cima de filhos é uma das questões mais relevantes que eu acho em relação à mãe que sai para trabalhar, porque a maior preocupação do mundo é saber o que o filho está fazendo, se ele não está no celular, se ele está realmente brincando, fazendo. Então, eu acho que isso assim é fantástico, porque onde ela estiver, ela consegue acessar ali e conseguir ver. Perfeito. Eu vou puxar um outro gancho agora. A Carol falou dos filhos, mas a gente tem recebido, Carol, pedidos para algumas outras coisas que seriam para cuidador de idosos também. Então, às vezes, quem tem um idoso em casa, que sofre de algum mal e precisa de um cuidador ali, é muito bacana conseguir fazer esse monitoramento. E além de monitorar, a automação ela proporciona certa acessibilidade também para essas pessoas, né? Da gente conseguir fazer acionamentos mais personalizados, como por exemplo, hoje a gente tem pulsadores que são como se fossem os interruptores, que a gente tem uma técnica que se chama engraving, onde a gente consegue colocar uma palavra personalizada. Então, de repente, se você tem um idoso que tem dificuldade com tecnologia, a gente consegue colocar lá o botãozinho na parede e escrever quarto da Carol. Aí ele vai saber exatamente o que ele está fazendo. A gente tem essa acessibilidade de uso da tecnologia, que é um medo do cliente, né? Poxa, eu vou pôr tudo isso, será que eu vou conseguir usar depois? E aí o Rick, ele até participa de um processo que é a parte de integração do usuário na programação, né, Rick? Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Exatamente. Hoje eu estou responsável por fazer a parte de programação dos projetos. Então o pessoal executa, eu auxilio ele na execução, na instalação, e aí depois que é o momento em que eu vou estar mais próximo do cliente, que eu vou entender qual que é, como a gente conversou, a rotina dele, em que horário ele gosta de assistir um jogo ou de assistir um jornal, por exemplo, e aí eu crio as cenas, que é a personalização, para que ele consiga executar aquilo de certa forma. Aí a gente tem vários gatilhos, os sensores, ou um horário específico, ou um botão, por exemplo, como a Mari falou, que são os pulsadores, né? E nesse momento de personalização, assim, eu sinto também
que tem muitos clientes que eles gostam de que essas cenas elas estejam integradas até a parte de arquitetura da casa, porque eles gostam de mostrar que foi o que eles construíram, que realmente é a cara deles, né, a casa. Então, por exemplo, teve um cliente recente também que ele falou assim que é comum o pessoal colocar isso, mas ele falou que ele queria colocar algumas arandelas ou luzes específicas para ligar às 6 horas da tarde, ao pôr do sol, e desligar no período da manhã. E ele foi selecionando luz por luz, ele falou, cara, essa luz aqui, ela melhora essa visão da casa, então eu quero mostrar isso. Então ele foi escolhendo uma por uma e, assim, a casa fica sensacional à noite. Ela fica toda iluminada, mas são pontos específicos, né? Então não mostra lá dentro a privacidade do cliente. Então isso é bem interessante. E para vocês, essa parte de cena, de personalização, o que vocês acham? Vocês acham que é interessante? Pensando também no quesito comercial, né? No comercial, acho que é interessante também a gente pensar na questão dos sensores. Porque o sensor de presença, ali, quando a pessoa sai, fica 15, 20 minutos sem ninguém, pode desligar tudo. O que vocês acham desse tema também? Na verdade, esse tema, aquilo que você pontuou aí, você tem que entender a rotina da casa, ou da empresa, ou do escritório, o que for, onde tiver o local da automação. E em cima dessa rotina, você qualificar o melhor cenário para aquele momento, entendeu? E a automação te proporciona isso, né? Você tem lá, vou falar pelo lado da empresa, não residencial. Você tem empresa que chega às 7 horas, que abre 8 horas da manhã, o pessoal vai embora às 5. Né? A hora do almoço ali, de meio-dia a 1. Então, você cria o cenário seguinte, às 7h30 você já liga os ar-condicionado, não precisa ligar a iluminação. 8 horas ali já vai estar no ambiente que você quer, naquela estrutura, muda a temperatura. Quero que ligue o ar-condicionado da sala 1, 2, 3. Depois de liga da sala 3. Então, você cria esses cenários da rotina, do dia a dia, do ambiente, né? De quem está usando, entendeu? De quem está utilizando aquela benefício da automação, e seja residencial ou comercial, né? Em cima dessa rotina, você consegue otimizar até tempo, otimizar serviços, né? Que não precisa estar indo lá ligar, não precisa estar chegando mais cedo, não precisa estar indo abrir, né? Hoje você tem tecnologias que eu falei, a automação não tem limite, né? Você faz uma abertura de porta hoje com reconhecimento facial. Então, seu funcionário pode chegar lá, fazer reconhecimento facial e automaticamente aquilo ali já desligar o alarme. Entendeu? Porque reconhece, sabe que é uma pessoa ali e tal. Exato. Então, você pode trabalhar isso. E eu ia perguntar para você agora, Carol, eu sei que você gosta muito das cenas e eu ia perguntar, você vai falar sobre isso, mas quando você está fazendo um projeto, você falou ali da questão das cortinas, você pensa na questão da arquitetura ali, do que você vai colocar no ambiente, pensando nas cenas também? Na verdade, o que mais me encanta, claro, além dessa segurança que a automação proporciona, são as cenas. É uma coisa que realmente, a hora que eu estou projetando tanto a arquitetura quanto a parte de interiores, eu já estou pensando nisso. Então, eu já crio um luminotécnico, que eu sou alucinada por iluminação, e eu acho que ela tem um poder de realmente transformar um ambiente. Então, eu consigo deixar um ambiente que é o mesmo, tá? Com toda a parte de mobiliário, toda a parte decorativa mesma, mas deixá-lo mais intimista para um jantar ou mais, vamos dizer, mais animado, mais para um churrasco. Então, você consegue transformar um mesmo ambiente e gerar sensações nas pessoas diferentes. Com uma simples mudança de iluminação, eu gosto de usar muito tipos de iluminação diferenciadas. Por exemplo, uma sanca invertida, uma luz indireta, uma luz direta, uma luz decorativa, abajur. Eu acho que tudo isso cria. E realmente é o que a gente fez, por exemplo, no próprio showroom da Wiser, que a ideia foi justamente deixar e ver que as pessoas podem criar cenas diferentes. E o mais interessante é que, assim, criei 5 cenas para esse ambiente. Aí passaram-se 2, 3 anos. Nossa, não, essa cena eu já enjoei dela, ou eu quero, sei lá, colocar uma luz azul que vai acender a hora que eu estiver lá num gamer, num jogo, alguma coisa. Então, você consegue modificá-la novamente e, às vezes, introduzindo alguma iluminação diferenciada, ou um abajur, alguma coisa, uma luminária, ou não. Ou com tudo aquilo que você tem, você criar outras cenas e modificar as que você já tinha selecionado. Então,
o que mais me encanta da automação, e que é o que eu levei para a mostra, que era isso que eu queria mostrar, a pessoa estar no ambiente e realmente você mudar, ajudado também pelo som, que eu acho que a música também causa sensações, e as músicas diferentes com a iluminação correta transformam o ambiente e deixa ele super aconchegante e super próprio para o que vai ser utilizado ali. Perfeito. Essa parte de cenas, então, só para fechar, é um conjunto de acionamentos que a gente tem juntos. Então, por exemplo, a gente pode programar as luzes da Sanca, que é uma luz mais indireta, mais suave, para ligar junto com a sonorização, ligar junto com a TV, acender junto com alguma outra coisinha que a gente tenha programado ali. No showroom da Wiser, a gente tem a Hora do Vinho, que é uma cena onde dimerizam-se as luzes, que faz a redução da intensidade da luz, e sobe uma adega escondida que a gente tem ali. Então, fica um clima mais intimista. Para quem gosta de vinho, né? É muito mais interessante você apreciar um vinho num clima desse. Carol, tem alguma cena, você falou que é apaixonada por cenas, tem alguma coisa que seja clássica sua? Tipo assim, essa cena não pode faltar em nenhum cliente, uma coisa que você gosta muito de fazer? Eu amo a iluminação indireta. Então, assim, eu amo. Eu acho que a iluminação indireta, ela deixa aconchegante, e a dimerização também eu acho legal, porque você consegue controlar o nível de intensidade de luz que você precisa. E como eu gosto de trabalhar os espaços multiuso, então para diferentes funções, por exemplo, vou dar um exemplo da mostra que nós fizemos esse ano. Era uma sala de jantar, se transformava numa sala de TV. A gente tinha também a hora do vinho, a hora do trabalho, porque às vezes, por exemplo, estavam as crianças fazendo lição e a pessoa queria... Então, assim, é criar as possíveis diferentes cenas lá. Então, assim, a iluminação, eu acho que é um ponto que eu mais gosto, assim, que eu coloco com bastante prioridade. Persianas automatizadas, a parte do som. Então, acho que tudo isso junto cria ambientes incríveis. Perfeito. Eu vejo que os clientes, os seus clientes, em parceria com a gente, eles vêm muito com isso, assim, já muito fixado na mente deles. Então, quando a gente vai conversar sobre as cenas, né, ali com a personalização que ele quer, ele já fala, a Carol falou que é interessante a gente colocar um ambiente mais... Então ele já vem com isso. E é assim, eu já tô até... Quando eu vou fazer... Que a gente já prepara umas cenas antes para depois passar para o cliente e fazer a alteração. Então eu já coloco essas cenas com a luz indireta ali, uma luz mais reservada. E assim, o cliente ele gosta muito. Inclusive ele faz isso em quase todos os ambientes. Eu quero uma dessa no meu quarto, quero uma dessa aqui na área gourmet, para a hora do vinho, por exemplo. No cinema também. Então é uma personalidade, uma característica muito, muito evidente assim, nos nossos clientes. É bem legal. E aí, falando um pouquinho agora da parte de valorização dos imóveis em si, até agora puxar um gancho aqui com o Betinho, tem um conceito interessante que a gente discute, assim, que hoje as casas mais antigas, as casas... quando a gente pensa em uma casa antiga, né, são aquelas casas que têm os móveis um pouco mais antigos, com aquela questão da imagem, né, um pouco mais antiga ali, é um conceito, né? E será que daqui a alguns anos, o que será que vai ser uma casa antiga? Será que é uma casa que vai ser voltada à arquitetura em si, né? Que tem uma arquitetura um pouco mais antiga mesmo? Ou será que vai ser uma casa que não tem uma tecnologia, uma automação, por exemplo, daqui a uns 10, 15 anos? O que será que vai ser isso? Vocês acham que o conceito de uma casa antiga vai ser diferente do que é hoje? Eu acho que desse ponto, a automação vai ser um item muito importante em classificar essa casa antiga, né? Não só na arquitetura, no modelo e tal, mas vamos falar, tipo um carro, né? Você tem os itens de série, você tem os itens de... o carro tem ar-condicionado, o carro tem isso, tem aquilo, é igual uma residência, né? O que ela tem? Tem energia fotovoltaica, tem automação, tem já o mobiliário lá, os planejados. Então, assim, a automação vai ser um item de série necessário numa casa moderna, né? Como a fotovoltaica, né? Exatamente, como a fotovoltaica. Hoje você tem, você pega residências novas que construtores estão realizando para venda e já estão botando, entendeu? Bota lá um parâmetro de uma estimativa de consumo, de perfil de família que vai estar ali, vai ser uma conta ali de 400, 500, 600, seja a classificação que ele consegue fazer esse estudo, e ele já predispõe a fotovoltaica lá dentro, e aquilo é um valor agregado que realmente ele recupera isso na venda, assim como automação.
aquilo que eu falei lá no início, a pessoa não precisa botar 100% da casa automatizada, mas vou botar nos principais ambientes. Vou botar ali no quarto, na suíte master, vou botar no espaço gourmet e vou botar, sei lá, no living. Entendeu? Então, assim, os principais ambientes você cria, bota no item de série do imóvel e é um valor que com certeza valoriza e você recupera o faturamento lá na venda do seu imóvel. Perfeito. Nesse gancho ainda da automação para imóveis de venda, eu acho que uma coisa importante de se dizer é a parte da infraestrutura. Como a gente faz isso, né, para o cliente, ele ter esse projeto, ter a infraestrutura preparada é muito importante. Porque é igual a gente falou, tende a ser uma futura necessidade, né? As coisas vão ter que ser automatizadas, vai precisar. Então, imagina você ter um imóvel, a gente está falando de uma casa de alto padrão, de repente, 1, 2, 3 milhões de reais, a pessoa que vai comprar esse imóvel, ela é um cliente mais exigente. Então, imagina a pessoa tem duas opções, duas casas ali no mesmo padrão. Uma tem estrutura para ser automatizada e a outra não tem. Poxa, olha o padrão que a pessoa está comprando, com certeza vai ser um grande diferencial. Mesmo que não tenha o equipamento instalado ali, ele tem a possibilidade de escolher. E quando a gente não tem infraestrutura, aí você não tem possibilidade de escolher, você tem que aceitar o que está ali. Ou você precisa quebrar muita parede, muita laje, para poder fazer a infra, né? Eu acho que o Rick podia até explicar para a gente um pouquinho como que funciona, né, Rick, quando a casa está pronta e a pessoa quer colocar um pouquinho de automação. É possível? Como que funciona? Sim, hoje em dia a gente tem dois tipos de automação, né? Que é a automação que vem centralizada, que é a que usa o quadro de automação, então a gente passa toda a infraestrutura com eletrodutos ali, né? Com a parte de fiação e tudo mais, que é possível deixar isso na casa quando ela está sendo construída, ela deixa já pronto, né? Que é o que a gente já conversou. E existe a automação que é para os imóveis que já estão no nível mais avançado, que você coloca uma automação ali descentralizada, que cada ponto ali onde tem um interruptor vai ter um módulozinho de automação, né? E também a gente faz alguns módulozinhos de infravermelho, por exemplo, em cada ambiente para controlar a TV, ar-condicionado. Então existe essas duas possibilidades. A possibilidade da automação, quando ela é cabeada, quando a gente está fazendo na infraestrutura, ela é muito maior, porque a gente consegue deixar para o imóvel todo, então a gente consegue deixar em todos os pontos. Quando você já está fazendo num ponto mais avançado, talvez algum ambiente ali, um lavabo, algum ponto assim, você não consiga instalar esse equipamento, porque depende muito da profundidade da caixinha também, do interruptor, se vai ter um cabo ali de neutro ou não, né, que é umas partes mais técnicas. Mas existe essa possibilidade. A questão de infraestrutura. Quando você já está fazendo no imóvel mais avançado, você influencia menos no ambiente. Então você precisa quebrar menos, você tem menos mão de obra em si, só que como a Ari falou, às vezes ela fica um pouco limitada em alguns recursos que estão naquele ambiente. Então é um pouquinho, né, falando mais da parte técnica, esses dois conceitos que existem hoje da parte de automação. Perfeito. E Betinho e Carol, os clientes de vocês, eles já perguntam se a automação valoriza o imóvel deles? Quando você trabalha com construtores, investidores, essa já é uma pergunta recorrente para vocês? Ai, na verdade, eu já falo, acho que antes dele perguntar. Porque eu acho que é um quesito, assim, hoje é uma tendência, a gente tem que estar sempre acompanhando o mercado. Sim. Então, o que a gente estava falando da fotovoltaica. Hoje, a fotovoltaica, a gente já pensa no telhado com a colocação das placas. E a automação, a gente já pensa onde vai colocar o quadro, a gente já deixa isso previsto, né, tanto para fotovoltaica quanto para automação. E eu acho que já é tão faz parte de mim que não dá nem tempo dele perguntar, porque eu falo, a gente já vai deixar infra para automação, que eu acho super importante, valoriza a casa e tal, e você consegue fazendo parcial. Vamos priorizar agora a área social e depois passar para o interno, mas é o que o Henrique falou, na verdade, ele faz da varanda gourmet, dá um mês, ele fala, volta, já faz da casa inteira, porque a hora ele consegue entender que o custo é baixo pelo que ela proporciona. E a gente consegue ajustar valores, né? Eu tenho X agora, o que eu vou conseguir? Tem interruptores diferenciados, né? Um custo altíssimo, outro mais baixo. Então, você consegue adequar para o que realmente ele consegue agora e aos poucos ele ir complementando isso. E para você, Betinho, que está voltado mais nessa área do investimento, né, esse meio mesmo, como você está inserido nisso, existe já essa discussão da automação juntamente com a valorização do imóvel? Você já citou algumas casas que os construtores já colocam automação. Isso é bem, assim, existe essa conversa entre o pessoal?
Sim, sim. Como eu falei lá, esse comparativo com o carro, para mim a automação é um item de série, entendeu? Entendi. Vai chegar num momento mais para frente que você vai ter residências mais antigas que não tem essa automação, tá? Uma metragem às vezes até um pouco maior, mas a pessoa vai preferir aquela casa ali que seja um pouco menor, porém com essa automação, com essa fotovoltaica, com essa parte de sonorização. Então, assim, eu enxergo esse mercado mais para frente, já vem se colocando como um item de série para um imóvel, entendeu? O pessoal está vendendo aqui, eu preciso daqui, eu prefiro isso aqui do que ter uma casa com um quarto maior. Eu não fico dentro do quarto, eu fico mais no meu espaço gourmet, ali tem automação, ali tem as coisas. Então, essa valorização vai ser um diferencial muito grande no mercado. Perfeito. E quando o seu cliente decide que ele quer automação, qual que é o primeiro passo que vocês indicam? É realmente pensar na infraestrutura? Como que começa essa procura? Quando ele falou assim, quero automação, qual que é o primeiro passo dele? Na verdade, a gente já direciona para vocês conseguirem até... que eu falo assim, automação, tem gente que não entende o que ela é, então você precisa senti-la. Então, por isso que eu falo, vai conhecer o showroom da Wiser antes de você tomar uma decisão se você quer realmente não ter, porque eu tenho clientes que não colocaram, e durante a obra eu falei, vai fazer uma visita, ainda deu tempo. Alguns, a gente teve que optar pelo sem fio, e é um arrependimento que dá depois que é irreversível, porque você não consegue cabear o que a gente estava conversando. Você talvez consiga fazer parcial, mas não é a mesma coisa de você durante a execução de uma obra. Você já vai fazendo tudo junto e o custo fica muito mais baixo. Perfeito, é isso mesmo. Só para exemplificar isso que a Carol falou, hoje a gente tem a opção da automação cabeada e não cabeada, como o Rick explicou, e a única diferença delas é realmente essa passagem de fios, né? Elas funcionam da mesma forma, a não cabeada ela tem os mesmos acionamentos, ela consegue fazer tudo certinho. A única coisa é realmente, Carol, que assim, quando a gente tem uma manutenção nessa automação não cabeada, o técnico precisa ir no ponto que ela fica. E ela fica nos interruptores, nas caixinhas de tomada. Então, vamos supor que a gente tem um cliente que tem uma necessidade de privacidade muito alta e ele tem uma caixinha, né, um acionamento no quarto dele, na suíte ou no closet. O técnico vai ter que entrar na suíte ou no closet dele para poder fazer essa manutenção. E é uma coisa que poderia ter sido evitada realmente se tivesse pensado na infraestrutura cabeada no início da obra. Então, assim, deu tempo, a gente conseguiu executar, ficou perfeito, mas se um dia for necessário manutenção, vai ter que entrar dentro do closet, dentro da suíte, para poder fazer a manutenção. Esse é um ponto que eu acho que as pessoas têm maior receio da automação, né? De tipo, mas se um dia faltar a luz, não tiver internet, como é que eu vou executar eu vou abrir minha porta. Vou abrir minha porta, né? Então, lógico, quando você pega uma empresa que tem todo o conhecimento técnico, sabe, ou então um profissional que vai executar lá a parte da infra, né, que normalmente quem executa essa parte é o eletricista, pega um profissional que tem esse conhecimento de toda essa estrutura, ele auxilia, né, diante do projeto, já para toda essa opção, né? Você não tem a opção de estar ligando ali no celular, você está sem bateria, né? Você está sem o tablet que tem toda a programação, mas você tem um interruptor aqui que vai fazer o seu plano B de acender, tem um controle, entendeu? Então, o maior receio do cliente em cima da automação, eu acredito que seja esse plano B, digamos assim. Quando a gente fala de automação para um cliente que é muito leigo, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é a Alexa. Eles associam muito a Alexa com a automação. E a Alexa, ela é um acessório, né? Ela está ali para ajudar, mas ela não é a automação propriamente dita. Então, se caiu a internet da casa do cliente, ele vai conseguir entrar, ele vai conseguir acionar todas as luzes, ele vai conseguir trabalhar praticamente com toda a automação dentro da casa. Seja pelo pulsador, que é o interruptor que a gente tem na parede, ou seja pelo aplicativo do celular. O que ele não consegue fazer? Ele não consegue fazer o acionamento remoto, né, Rick? Então, por exemplo, quem está dentro da casa, a automação vai usar o sinal do Wi-Fi, que é diferente da internet, e esse sinal vai fazer o acionamento.
Agora, para quem está de fora, aí realmente precisaria da internet. Então, quem está dentro controla, quem está fora vai ter que dar uma esperadinha até restabelecer o sinal. Exatamente. Inclusive a Alexa ela é dependente da internet. Então, como o pessoal vincula muito, isso a gente trabalha muito ali quando o comercial está conversando com o cliente também, e até quando eu estou ali fazendo a personalização, que a Alexa ela é uma assistente. Né? A automação está no celular dele, no celular com o aplicativo. Então, quando a internet para, a Alexa ela vai parar. Mas ele tem todo o controle ainda ali pela rede local, como a Mari falou. Né? Sabe uma coisa importante que eu acho para você falar em relação à porta da entrada? Porque geralmente, por exemplo, é tudo automatizado, você tem ou digital, ou biometria, e aí as pessoas pensam, acabou a energia, como eu entro na minha casa? É uma pergunta que todos fazem e que eu acho que seria super interessante você levantar aqui. Isso é um ponto interessante, eu já recebi bastante essa pergunta, e as fechaduras digitais, todas elas são por pilha. Então, você não está ligada na energia da residência, né? Ela tem a bateria dela ali, e quando você chegar e tiver sem energia, você vai conseguir adentrar normalmente. E aí, outra pergunta que eles fazem, beleza, mas e se acabar a pilha? O que eu faço? Fica tranquilo que ela avisa 1 mês e meio antes, 2 meses, ela começa a apitar até te incomodar, você vai ter que trocar, porque ela não vai parar. Né? Então, assim, é bem tranquilo em relação a isso. E aí, só fazendo um gancho sobre aquilo que a gente estava falando sobre a questão da privacidade do cliente, voltando um pouquinho, eu vejo que os projetos que a Carol executa, eles já vêm pontuados certinho onde deveria ficar o quadro, pensando justamente nisso. E a gente tem um retorno dos clientes que, assim, eles dão um retorno muito positivo em relação a isso. Porque, assim, incomoda, de certa forma, o cliente se você começar a ir no quarto dele para alguma coisa. E como a automação cabeada, no caso, foi como a Mari falou, a gente já deixa tudo instalado ali, o fio passado certinho para cada ponto, como tem a centralização dos equipamentos no quadro, isso é uma coisa muito evidente que o pessoal dá um retorno muito positivo. Então eles sabem que a hora que a gente chegar, inclusive até uma confiança que eles têm, de que a gente vai ali, eles estão tranquilos em relação a isso, a gente abre o nosso quadro, é nosso laboratório de trabalho ali. Então o pessoal dá um retorno muito positivo em relação a isso. E as pontuações são muito boas. São ambientes ali mais reservados, né, corredores, mais perto ali da parte de dispensa. É muito legal e que isso. eu consigo disfarçar o quadro, né? Não deixa ele à mostra. Consegue disfarçar, fica muito legal. Gente, o sonho do pessoal da automação é deixar aquele quadro no lugar principal da casa, no hall de entrada, com uma luzinha acendendo. Eu falava, mas eu não quero esse quadro aparecendo. Mas é porque é um orgulho para eles, né? Só que ele não é bonito. Como a gente gosta muito da parte de tecnologia, às vezes a gente gosta de mostrar tipo um computador gamer ali. No quarto do gamer, ok, que tem luz azul, de LED, né? Tá tudo bem. Teve um case de um cliente que pediu pra gente expor o quadro também, e os meninos fizeram com a placa de acrílico na frente pra conseguir ter visão interna, colocaram LED também, mas aí foi pro quarto gamer, então ficou dentro do contexto. Mas eu, como designer, sinto a sua dor de deixar aquele quadro aparecendo. Na mostra, eu falei, a gente vai colocar automação, Carol, vamos colocar aquele quadro com luz, com não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, tem que deixar ele aparecendo. Mas assim, aqui lá a gente estava até mostrando realmente, né, toda a parte de automação que daria para fazer. E eu queria fazer uma pergunta agora para o Betinho direcionada, assim, é uma pergunta mais conceituada. Por que para você é importante investir em automação hoje, na questão de imóvel ali, na questão da parte de infraestrutura? A gente já falou ao longo aqui do podcast, mas por que para você é importante isso hoje, nesse momento? Pensando agora também no futuro, como a gente já falou. Como eu pontuei ao longo do nosso bate-papo aqui, eu vejo a automação como um item de série, entendeu? Então, ela te gera economia, ela te poupa não de atividades, mas de processos no seu dia a dia que vai te fazer ganhar tempo, praticidade para ter realização em outras atividades. Então, te dá um valor agregado no seu imóvel, entendeu? Eu enxergo ela como um investimento, eu enxergo ela como uma despesa de luxo. Legal. Entendeu? Então, o mercado ele vai se modificando, e a automação, como eu falei, não tem limite, tá? Você está limitado a isso. Então, você vai criando uma automação, inclusive até falei, eu tenho um desafio para vocês, e meu desafio que eu ainda pode ser que exista, eu nunca vi ou li sobre, mas eu acho interessante que seria um produto que eu acho que você venderia para todo cliente, né? A realização de estar automatizando a churrasqueira.
você pensa nesse produto, né? Ah, mas como é que vai fazer isso aqui? Então, assim, é uma ideia para se desenvolver. Eu acho que não é impossível, porque hoje tem aqueles acendedores de resistência. Então, criar uma possibilidade daquela resistência estar ali. O que a pessoa precisa fazer? Acabou o churrasco, nossa, limpa tudo e deixa o carvão lá dentro. Entendeu? Ah, vou fazer churrasco daqui a 4 dias. Você vai programar, aquela resistência vai ter que ter alguma necessidade de entrar de alguma forma ali, acender o carvão e sair. Porque ela também não pode ficar lá dentro, porque senão o próprio fogo queima e destrói ela, entendeu? Mas é uma ideia para ser lançada aí para vocês, como um desafio, que praticamente eu acho que toda residência com espaço gourmet, o cara, a primeira coisa que ele falou, acende a churrasqueira com automação, entendeu? Mas essa é a minha ideia da automação referente a um investimento, por que é necessário, por que o mercado, conforme vai mudando, tem a necessidade de estar englobando aquele produto, né, aquele item, que no caso é a automação. Só respondendo o seu desafio aí, fica tranquilo que a gente está na mesma sintonia, que eu já estou pensando nisso aí, já estava pensando nisso aí, mas a gente vai ter um retorno em breve. Eu tenho a primeira para vocês testarem, fica tranquilo. Bacana. Então, para a gente finalizar, Carol e Betinho, vale a pena investir em automação? O que vocês pensam sobre isso? Eu não tenho dúvida. Eu acho que esse investimento é necessário, entendeu? Seja ela daquela forma que a gente falou ao longo do nosso bate-papo, bota só a estrutura, vai fazendo devagar. Ainda tem uma visão de que a automação é uma coisa muito cara, né? Mas dá para você ir trabalhando ela, lapidando ela de uma forma onde você vai fazendo de acordo com o seu momento, com a sua fase. Mas não posso agora. Gasta só com infra. Deixa lá, entendeu? Eu não consigo pensar em projetos sem automação. Para mim já é muito complementar e é muito ligado um ao outro. Claro que existem alguns clientes que realmente não querem. Eu tento explicar que aquela casa não vai ser dele talvez para sempre. Se um dia ele resolver vender a casa, a automação vem para valorizá-la. Mas para mim eu já penso, tanto quando eu vou fazer o projeto de interiores dos ambientes, eu já penso com a automação junto. Então já é tão automático que eu já vou falando, olha, aqui vai acender essa com aquela e a TV. Então é por isso que quando eles já vão lá para visitar o showroom, eles já têm uma imagem já concebida ou já sabem mais ou menos o que eles vão esperar, né? Então por isso que já faz parte. Perfeito, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente ficou super feliz que vocês vieram, participaram com a gente. E a gente aguarda aí novos projetos, né? A gente está sempre junto na obra, vamos nos ver muito frequentemente ainda. Que é comum bastante a gente se encontrar lá e trocar um papo lá. E a gente agradece, então, também... Agradeço o tempo de vocês aí que vocês dedicaram para isso. Foi um bate-papo bem interessante, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece aí a oportunidade aí de estar expondo o que a gente pensa referente a esse assunto de automação, que é um item muito importante hoje no lado imobiliário. Gente, eu que agradeço mais uma vez e sempre juntos aí para as novas possibilidades, novas ideias e novos projetos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.